presidente da Câmara, Eduardo Marques, usou a tribuna para esclarecer as razões de não ter levado à votação o relatório apresentado pela Comissão Especial de Revisão da Lei Orgânica do Recife. Primeiro, o vereador Eduardo Marques afirmou o compromisso que norteia os atos dele enquanto parlamentar e presidente da Casa. Quero aqui me dirigir aos senhores e às senhoras, ao público presente, aos veículos de comunicação e ao povo recifense, dizendo que jamais atuei nesta Casa em qualquer situação movido por interesses próprios. Tenho a graça divina da bondade do povo recifense, que me elegeu por 7 mandatos. São mais de 25 anos nessa Casa. Sei que nunca tenha sido acusado de agir por interesses antirrepublicanos ou mesmo causuísticos. Não admito leviandades e quero repelir veementemente a atitude tão desrespeitosa e desprovida de politização. Quem conhece minha história e conhece a minha pessoa, sabe que uma acusação nesse sentido é fruto da fertilidade mental de quem despropositadamente direciona esse tipo de crítica. Às vezes, a vaidade excessiva e a necessidade de autoafirmação trazem consigo um vasto campo para o cometimento de injustiças e de tentativas de desmerecer pessoas e instituições. Ocupo a presidência desta Casa, cumprindo fielmente o que fora prometido quando assumi esse digníssimo compromisso, outorgado pela maioria das senhoras e senhores, meus pares. O respeito à Constituição da República, a observância à legislação infraconstitucional, o fiel cumprimento da Lei Orgânica Municipal e a inarredável submissão aos dispositivos regimentais desta Casa. Em seguida, ele destacou o porquê da impossibilidade da tramitação do relatório parcial enviado pela Comissão Especial de Revisão da Lei Orgânica. O texto definitivo foi encaminhado dia 16 de março de 2018, através do recibo de envio de proposição código P 105.645.0675/112931, e não em fevereiro, conforme o presidente da comissão asseverou no dia de ontem. O artigo 161 do Regimento Interno é eloquente ao determinar que ao presidente da Câmara cabe devolver à comissão parecer que contrarie disposições regimentais. De fato, para que eu pudesse agir na forma do artigo supramencionado, precisei analisar o texto na íntegra, o que foi feito em aproximadamente 18 dias úteis. Ato contínuo, a via escolhida pelo presidente da comissão para requerer a tramitação do documento foi equivocada do ponto de vista regimental, pois o artigo 128 do Regimento Interno diz que o produto de uma comissão especial é o parecer sobre a matéria estudada. Diz o artigo 128, concluídos seus trabalhos, a comissão especial elaborará, dentro de 15 dias, no máximo, relatório de suas atividades e parecer sobre a matéria estudada, encaminhando-os à mesa. Nesse mesmo sentido, o artigo 156 do Regimento Interno diz que a comissão deve emitir seu pronunciamento sobre qualquer matéria através de um parecer. Se não, vejamos, o artigo 156 diz: parecer é o pronunciamento da comissão sobre matéria sujeita à sua análise. Conforme explicou o presidente, sem o parecer, que é composto por 3 partes, o relatório não pode seguir tramitação na Casa. Há, portanto, a necessidade regimental da manifestação da comissão através de parecer, instrumento adequado à tramitação de matéria a ela afeta, não podendo, ainda mais em caso de revisão de lei orgânica, haver o acatamento de tramitação de outro instrumento, senão o parecer, sendo o relatório parte acessória e integrante do mesmo, conforme exarado no texto mandamental. O regimento interno não deixa dúvida quanto à impropriedade formal, quando analisada a estrutura definida pelo artigo 160 do Regimento Interno, que diz que um parecer é composto por 3 partes, quais sejam o relatório, o voto do relator e a conclusão.
Há, portanto, a incompletude do documento enviado ante o dispositivo regimental. Não havia como dar prosseguimento também ao aludido documento por estar inacabado, incompleto. O regimento não permite a tramitação de uma espécie chamada relatório parcial, sendo ele produto de uma comissão especial de revisão da lei orgânica, conforme exposto no artigo 128 do regimento interno, que é expresso quanto à necessidade de se completar os trabalhos. Diz o artigo 128, concluídos seus trabalhos, a comissão especial elaborará dentro de 15 dias, no máximo, relatório de suas atividades e parecer sobre a matéria estudada e encaminhando-os à mesa. O mesmo regimento interno, em seu artigo 123, assevera a necessidade de instalação de comissão especial para revisão geral da lei orgânica. Não trata de revisão parcial, não abre margem para documentos inconclusos. Diz o artigo 123, as comissões especiais serão constituídas para dar parecer sobre propostas de revisão geral da lei orgânica e do regimento interno e projetos de codificação. Não restam dúvidas, senhores vereadores e vereadoras, quanto às impropriedades formais que obstaram o prosseguimento da pretensão do presidente da comissão especial, que seria a apreciação em plenário de documento parcial, inconcluso, informal e eivado de vícios regimentais. O vereador Eduardo Marques fez questão de comentar outro ponto que, de acordo com ele, afronta a Constituição Federal, bem como o regimento interno da Câmara. Mais grave ainda é saber que, a despeito de haver parecer da Procuradoria Legislativa asseverando a inconstitucionalidade da aprovação da emenda 65, que na proposta de revisão o presidente da comissão suprime parte do artigo 10 da lei orgânica que versa sobre os atos sigilosos, mudando o artigo original, que diz: a Câmara Municipal obedece ao princípio da transparência em todos os seus atos, sendo vedada a reunião secreta, alterando para: a Câmara Municipal obedece ao princípio da transparência, sendo vedada a reunião secreta. O fato de suprimir do texto de todos os seus atos abre brecha para o retorno da votação secreta, que foi sepultada por uma conquista do povo do Recife na última legislatura e celebrada por todos, pois coaduna com os princípios da legalidade, da moralidade e transparência. Mas o presidente da comissão aprovou no texto final do documento tal alteração. Eu, como presidente desse poder, jamais poderia submeter ao plenário documento que incontestavelmente fere a Constituição da República. Noutro vértice, também estaria impedido de dar prosseguimento a documento que apresentasse vício de formalidade, como fora constatado, pois o regimento interno determina a forma e a liturgia do produto de uma comissão especial, devendo haver parecer, e os trabalhos não podem ser apresentados de forma parcial. Então ele concluiu que, pelas razões expostas, não foi aceito o relatório parcial. O requerimento do autor previa a reforma geral. O regimento prevê apenas a reforma geral. Eu, como presidente, jamais poderia aceitar uma revisão parcial. A tramitação do documento foi prejudicada não porque esse presidente travou ou interveio, de forma alguma. Esse presidente atuou como sempre atua, observando a lei. Exigir uma postura diferente é atentar contra as normas vigentes e contra a minha história, e isso eu não negocio. Esta casa, enquanto eu for presidente, não retrocederá na defesa dos interesses do povo recifense. Nesse sentido, reitero o meu inarredável compromisso de agir dentro da legislação vigente, observando os preceitos constitucionais, cumprindo rigorosamente a lei orgânica municipal e os mandamentos exarados no regimento interno da Câmara Municipal, da Câmara de Vereadores do Recife. Dito isto, tem-se o prejuízo da tramitação do documento encaminhado pelo presidente da comissão especial,
por ferir o artigo 9, inciso 7, artigo 74, inciso 3, a linha B, artigo 128, artigo 156 e artigo 160 de todos do regimento interno da Câmara de Vereadores do Recife, bem como o inciso 1, artigo 3º da Lei Federal número 12.527/2011 e artigo 66, parágrafo 4º da Constituição Federal, devendo, portanto, com base na prerrogativa conferida a esta presidência pelo artigo 161 do Regimento Interno, ser devolvido à comissão o que foi feito através do memorando número 108/2018 do Gabinete da Presidência. Continuo firme, senhores vereadores e vereadoras, no propósito de conduzir essa casa a patamares de excelência administrativa e legiferante. As tradições históricas desta casa e minha atuação como parlamentar e homem de bem me impedem de agir ao arrepio da lei e tenho certeza absoluta que é isso que vocês todos esperam de mim.